Saúdo a todos os congressistas com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que todos estão em pé, livro do profeta Naum, capítulo 1, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém. Pode sentar, irmãos. Desde que foi anunciado o tema do nosso congresso, esse 33º congresso, parece que para mim eu recebi, da parte do nosso presidente da UMI-Mobrart, um convite para mergulhar no livro do profeta Naum. E realmente, o livro do profeta Naum é um livro que tem certas peculiaridades, certos aspectos no seu conteúdo que merecem um destaque muito grande para a instrução de todos nós aqui e da nossa mocidade. É um livro com características extraordinárias, é um livro poético. O profeta Naum profetiza, e o registro de todos esses 3 capítulos do livro são poesia que realmente nos envolvem, e essa poesia, ela é tão profunda que já produziu esse hino belíssimo que o Senhor deu ao pastor Márcio, e nós estamos cantando aqui. Então a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário, ela tem um poder que realmente ela se renova a cada manhã, e cada vez que nós entramos em contato com esta palavra, nós percebemos que temos muitas novas coisas para aprender. Foi isso que o Senhor recentemente disse para nós, fazendo até uma convocação, falando para o pastor Luiz nos convocar para lermos a sua palavra, para meditarmos nas profecias, que nós teríamos surpresas. O Senhor falou para a gente fazer pesquisa, e nessas pesquisas nós encontraríamos coisas novas, e até falaríamos assim: o Senhor falou isso? E é exatamente a sensação que nós vamos tendo quando mergulhamos no oceano profundo da palavra de Deus. E o livro do profeta Naum é um livro que começa de um modo muito ideal para o conteúdo do livro. Nós temos aqui peso de Nínive. Peso de Nínive. E então, quando nós lemos um texto, somente um texto do Antigo Testamento, a maior parte do texto do Antigo Testamento é uma produção na língua hebraica. Uma pequena porção está em aramaico, como algumas partes do livro do profeta Daniel, algumas partes do livro de Esdras, um versículo em Jeremias, que estão escritos em aramaico. Novo Testamento, todo escrito no grego, que não é o grego clássico nem o moderno, é o chamado grego koiné. E esse texto, então, sendo produzido em hebraico, e graças a Deus o Senhor me deu a honra, me deu o privilégio de poder estudar hebraico, tanto hebraico bíblico como hebraico moderno. O Senhor me deu esse privilégio, e sempre quando eu estou estudando um texto do Antigo Testamento, eu procuro colocar do meu lado o texto hebraico. Daí então, quando eu percebi, essa palavra peso
de Nínive, que é o começo desse livro. Então, o texto hebraico traz a palavra Massá Nínive, Sefer Hazon Nahum. Então aqui nós temos peso de Nínive, temos dois substantivos que são colocados um ao lado do outro, numa relação de dependência, e essa palavra Massá, ela tem esse significado de peso, de alguma coisa que se carrega com muito esforço. Algumas das partes do livro do profeta Isaías que vocês estão estudando, vocês devem ter verificado que de vez em quando o profeta utiliza, me parece que 15 vezes a palavra peso, nessa acepção, quando falava de uma nação, peso da nação, e aí então aquele peso ali tem o significado não somente de uma sentença, de uma advertência, de um juízo, mas também tem o sentido de que o profeta que vai dizer alguma coisa acerca de algo tão terrível, fazer uma descrição como essa que está aqui no livro do profeta Nahum, ele sente verdadeiramente um peso, e esse peso é Nínive. Peso também pode estar na acepção, no sentido de que a balança de Deus coloca Nínive para ser pesada, e aí então, pesada e achada em falta, Nínive é sujeita a julgamento, à sentença de Deus. Então esse versículo, ele abre exatamente para dizer o panorama do que vamos ver ao longo desses 3 capítulos. Como eu tenho tempo, posso falar devagar, vocês não estão cansados, estão todos repousando, não vou falar muito nesta manhã, apenas fazer uma boa introdução para que nós tenhamos uma noção da grandeza do nosso Deus e de algumas características do nosso Deus que nós, muitas das vezes, nós não percebemos como elas estão interligadas no ser de Deus. Quando nós estudamos os atributos de Deus, Nahum nos surpreende. Por quê? Porque ele começa evocando aqui alguns atributos de Deus que são assim. Eu fiquei assim meio impressionado com os atributos de Deus que essa pequena parte, essa primeira parte de Nahum, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8, nós temos aqui algo que mexe conosco, porque o profeta começa, antes da sentença de Nínive, descrever o juiz que vai pronunciar essa sentença. Acompanhe aí na sua Bíblia, então. É bom que você está com a sua Bíblia, acompanhe na Bíblia, porque só sua mente pode ficar sem acompanhar o que a gente vai expor aqui. Então aqui nós temos essa primeira frase, essa primeira oração, peso de Nínive. Em português, como no hebraico, nós temos uma sentença sem verbo, uma cláusula não verbal. E logo em seguida, livro da visão de Nahum, o Eucosita, da cidade de Elcós, que nós não temos uma localização geográfica precisa dessa cidade de Elcós, mas Jerônimo nos deu mas também não sabemos as fontes que ele recorreu, e dizia que ficava lá no sudoeste, da parte de Judá, e esta palavra era muito importante pelo fato de, no cenário em que estavam vivendo o povo de Deus na época de Nahum, é importante saber que esta palavra de Deus tinha uma função especial. Até mesmo o nome do profeta, Nahum, no hebraico Nahum, quer dizer consolo, compaixão. Então, o profeta trazendo uma mensagem, ela tem, como vocês vão observar, em todo o desenvolvimento do livro, ela tem 2 lados. Para o povo de Deus, Deus traz consolo. Para aqueles que estão fora da aliança, Deus traz juízo. Então, a primeira coisa que a gente fica pensando, mas por que Deus? Parece que Deus tem um exclusivismo com o seu povo.
E por que então que Deus vai trazer o juízo? E a profecia todinha é exatamente visando o juízo de Nínive. Aí então nós reportamos ao cenário histórico e vemos que o profeta Naum, que é contemporâneo de Sofonias, de Abacuque, talvez de Jeremias também, ele fala acerca de uma nação. Ele está numa época em que o Império Assírio está exercendo um papel muito importante na história, que até o profeta Isaías o chama lá de vara da ira de Deus. E o Império Assírio, Judá teve várias experiências com ele. O Império do Norte, o Reino do Norte, quando o Israel foi dividido no Reino do Norte e no Reino do Sul, o que aconteceu foi que o Reino do Norte, pelos seus pecados, caiu diante do Império Assírio. Em 722, o Reino do Norte foi tomado, inclusive foram deportados vários israelitas ali do Reino do Norte, foram levados para várias nações, e vários estrangeiros foram colocados ali em Samaria. E então o Reino do Norte já estava, por assim dizer, no controle do Império Assírio. Alguns anos depois, passados mais ou menos 21 anos, o imperador assírio, na época o Senaqueribe, se propôs a fazer uma incursão para dominar o que estava faltando. Ora, se a parte maior tinha sido dominada com maior facilidade, que dirá aquele pequenino grupo ali de 2,5 tribos que ficaram, que era Judá. Mas exatamente Judá fica numa condição que agrada ao Senhor nosso Deus. Judá fica com o templo, com a adoração a Deus. Judá fica numa condição que o Senhor estava com os olhos fitos naquele lugar. E aí, quando nós vemos que o Império Assírio avança para destruir Judá, ele vai com uma arrogância que vocês já viram no livro do profeta Isaías, com uma arrogância enorme, manda os seus embaixadores que chegam lá, desafiando a Deus, dizendo que já tinham dominado os deuses das nações, e então agora se tornaria muito fácil dominar aquele povinho ali, que realmente não representava absolutamente nada diante do grande exército da Síria. Entretanto, o problema todo estava ali, porque onde está o povo de Deus, aí está o Senhor nosso Deus. E isso é sintomático pelo título que o profeta da cidade de Ocós, Naum, na sua visão, ele começa a ver Deus. Ele tem uma visão e ele vê o Senhor e diz que o Senhor Deus é um Deus zeloso. Deus zeloso. Fui lá, texto hebraico aqui é Coné. Aí me reportou lá para o Antigo Testamento, na outra parte do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, quando no segundo mandamento fala para que o povo não faça ídolos e não adore a outros deuses, porque o Senhor Deus é um Deus zeloso. A palavra zeloso, o El Caná, o Deus zeloso, o El Coné aqui, Coné é no sentido de ciumento. E eu fiquei, Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúme da sua glória. Deus tem ciúme daquilo que pertence a Ele. Não é um ciúme como nós sentimos, mas é um ciúme que, por isso que as traduções preferem colocar zelo. Ele é zeloso, mas o sentido é que Deus tem ciúme daquilo que é seu. Então, quando o povo de Israel sofreu, por exemplo, como o Reino do Norte sofreu todos aqueles problemas com o Império Assírio e não subsistiu, foi exatamente por quê? Porque trocaram a glória de Deus pelos ídolos. Construíram ídolos, altares a ídolos dentro da terra da aliança, no lugar que Deus tinha dado para o seu povo desfrutar a sua bênção e a sua presença. O imperador assírio vem e destrói todo mundo, leva e espalha pelas nações, e aí então fica Judá. Mas quando o imperador Senaqueribe entra em Judá através dos seus
embaixadores e faz ameaças e diz impropérios e fala coisas que são realmente de afronta e diz: olha, vocês não acreditem na palavra do rei Ezequias não, que ele está enganando vocês. Não acredite no que ele está dizendo. Vejam se os deuses das nações puderam livrar as nações. E agora vocês têm um Deus aí que eu nunca vi esse Deus, não sei nem como é que ele é. Ele vai livrar vocês? Não, olha, Ezequias está trazendo para vocês meras ilusões. Não acreditem nele. Daí então, Ezequias, como diz Machado de Assis, macambuzo e sorumbático, todo triste, vai à casa de Deus, se apresenta diante do Senhor. O exército de Judá é pequeno, mas o Deus de Judá é grande. Quando não há saída para o povo de Deus, há saída para o povo de Deus. Quando os adversários encurralam o povo de Deus, não precisa temer se você está diante do Senhor e sabe onde fica a sala da Suprema Corte Celeste. E é para lá, para esse lugar, que o rei Ezequias encaminha o julgamento para o juiz de toda a terra e para o juiz do seu povo. E coloca a questão perante ele, abre o coração perante Deus. Aí Deus lá do seu trono envia o seu Espírito Santo, que vai sobre o profeta Isaías, e aí pronto. Peso da palavra do Senhor sobre o profeta Isaías. Ah, irmãos, quando a gente vê esse Deus zeloso, esse Deus ciumento, Deus tem ciúme de nós, e é por causa desse ciúme de Deus que Ele não permite e não quer que nós dividamos a glória dele com nada na criação. A glória pertence única e exclusivamente ao nosso Deus. E aí o Senhor faz intervenção e diz, através do profeta Isaías, numa síntese daquilo que o profeta Isaías disse, algumas coisas pequenas e grandes me chamam a atenção. Ele disse: olha, diz para ele lá que ele não vai entrar aqui. Assim diz o Senhor, ele não entrará aqui. Ué, como é que Deus vai chegar e vai dizer para um homem que está, digamos que somos nós aqui, ali fora, com 185 mil soldados para vir matar um grupinho desse aqui? Covardia, da perspectiva humana, parece uma covardia, desproporcionalidade. Mas Deus diz, por isso que é o peso. Por quê? Porque o profeta, ele tem que acreditar que aquilo que ele está dizendo é de Deus. Aí ele sente o peso nas costas, que responsabilidade esmagadora, mas diz para esse imperador que ele não vai entrar aqui. Peso da palavra do Senhor. É o mesmo Deus que disse para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então o mesmo Deus cuja palavra disse: haja luz, e houve luz, ele diz: não entrará, e não entrará, não vai entrar, não entrará, acabou. E aí o profeta Isaías, quando chega, diz: olha, tem mais, eu vou colocar um anzol no seu nariz. E ali o profeta usado por Deus ainda faz uma coisa extraordinária. É o fraco, Deus manda o fraco zombar do forte. Porque você, na sua estrutura, o rei Ezequias, na sua condição, era o fraco diante do forte. Judá era a fraqueza personalizada. Mas diz a virgem, a filha de Sião, diz para ele: meneia a cabeça por trás de ti, e de ti zomba. Seu bobo, você não vai entrar aqui. Transmite o recado para ele lá. Peso da palavra do Senhor. E irmãos, aquele imperador assírio, então, quando ele recebe o recado, amanhã de manhã eles vão ver o que a gente vai fazer. Quero ver esse profeta aí, se a palavra dele vai cumprir ou não. Teve nenhum que se susteve diante de mim.
Deixa comigo, amanhã de manhã a gente vai resolver esse problema. Quero ver se eles vão aguentar fazer frente aos meus 185 mil soldados. Mas o Elcaná, o Deus ciumento, o Deus zeloso, não dorme. Senaqueribe foi dormir. Os exércitos ficaram de plantão ali, esperando o amanhecer. E naquela noite, Deus olha para a sua escolta de anjos assim. Você, vem aqui. Para humilhar, porque a gente tem que, vamos fazer um negócio bonito. Botar 185 mil para lutar com 185 mil, é frente a frente. Não. Só você, vem cá. Resolve o problema. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor desceu. Irmãos, defrontou com aquele exército do imperador blasfemo e arrogante. E diz-nos a palavra de Deus que naquela noite o anjo, com a sua espada, matou os 185 mil soldados daquele rei blasfemo Senaqueribe. Quando ele acorda e vai ver o seu exército, passar em revista o seu exército para preparar a invasão, ele olha e vê só corpos mortos. Não ficou um soldado para contar a história. E o Deus ciumento, o Deus que tem ciúme do seu povo, disse que a filha de Judá, a filha de Sião, zomba de ti. Isso foi zombaria de Deus. Deus fez com um senso de humor. Não, um só resolve o problema. Não andou 10 anjos, 50 anjos, 500 anjos para brigar. Não, um só, para ele saber que aqui está falando é o Deus Todo-Poderoso. Que o Deus desse povo aí, eles podem ser um povo que é pequeno em número, mas ele é um povo grande porque o Deus deles é grande. Eles são pequenos, mas o Deus deles é forte, poderoso na guerra, invencível. E é exatamente isso que acontece. E aí o imperador sai dali e vai buscar auxílio lá na casa do seu Deus. Deus que não é Deus, Deus que não teve ciúme dele, Deus que não teve ciúme do povo dele, que não pôde fazer frente ao nosso Deus, que não saiu do trono para pelejar com ele, mandou um dos seus anjos apenas, que são seus ministros que executam a sua vontade. É esse Deus. Às vezes eu vejo, como é que Deus é maravilhoso, como é que Deus tem ciúme de nós. Parece que o inimigo vai nos encurralar assim e acabou tudo, aí Deus não tem saída. Nunca você se sinta encurralado. E quando você se sentir encurralado agora, não tem saída. Sim, pode não ter a esquerda, pode não ter saída à direita, pode não ter saída à frente, pode não ter saída na parte de trás. Olha para cima. Faz igual Ezequias, olha para cima e clama ao teu Deus. Glória a Deus. É um Deus ciumento, é um Deus zeloso. Para completar, Senaqueribe está lá no seu templo, tremendo, atônito, e diz que os seus 2 filhos deram contra ele e o mataram dentro da casa do seu suposto Deus. E Deus cumpre a sua palavra, dizendo que ia colocar um anzol no nariz dele, e ele seria levado à morte. Não morre não, quando Deus diz que morre, morre sim. Então esse Deus zeloso, esse Deus ciumento, é esse que o profeta Naum vê aqui. E aí nós precisamos entender essa questão da perspectiva, por exemplo, do que está no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, depois de Deuteronômio, capítulo 32, que vão abrir assim para nós, no cântico de Moisés. Guardem bem, é a mesma palavra, é a mesma expressão, Deus revelando ao seu povo o seu caráter, quem é ele? E o profeta Naum diz que ele é um Deus zeloso. E aqui está
o segundo mandamento, nós temos aqui Deus dizendo, versículo 4 de Êxodo 20, diz: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deuteronômio, capítulo de número 32. Essa manhã eu estava deitado na minha cama, e aí fui acordado às 6 da manhã. E, irmãos, que momentos gostosos. Eu gostaria que tudo que eu senti ali nessa manhã, você sinta aqui também nessa reunião. Pensei nesse Deus que tem ciúme de nós, que gosta de nós, e nós somos chamados de a menina dos seus olhos. Quem é que sabe disso? Nós que estamos militando nessa obra, nós temos, né? Deus nos deu, nós, ao título que Deus nos deu, a menina dos seus olhos. A menina do olho é algo muito sensível, é algo intocável. E aí então aqui nós vemos o cântico de Moisés. Esse cântico vem exatamente ilustrar, principalmente na sua última parte, ele vem ilustrar esse Deus que é um Deus zeloso. E aí nós vamos entender o contexto em que essa palavra é utilizada. Como entender que Deus é um Deus zeloso? Como entender que o Senhor tem zelo pelo seu povo? Das minhas anotações aqui, os versículos precisos que estão aqui, em Êxodo, em Deuteronômio, capítulo 32, vejam bem que o Senhor diz assim, mostrando, ensinando aqui acerca do que Israel não deveria fazer, e também o que ele deveria fazer. É um cântico muito interessante, que diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus. Eu vou ler uma poesia para vocês acompanharem. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Seus filhos, eles não são. E a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, porque é teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pois os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho, como a águia desperta do seu ninho, e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Observa que o Senhor vai fazendo aquelas figuras, como tirando o povo do Egito,
e como uma grande águia voando sobre eles, guardando como se o povo fosse ali os seus filhotinhos. Mas o Senhor, zeloso, diz, e não tinha, Deus estranho não estava entre eles, porque o Senhor nos chamou para ser uma peculiaridade, para ser para Ele um peculiar tesouro. E vejam só o que o Senhor continua dizendo. Ele diz assim: só o Senhor os guiou, e não havia com eles Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, comer as novidades do campo, e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, e com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas e o vinho puro. E engordando-se Jejum deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Exatamente, esse quadro tem 3 dimensões que a gente precisa sempre lembrar na nossa vida. Quando Deus nos pega como nada, nos limpa, nos purifica e nos traz para a sua casa. Chega aqui na casa de Deus, Deus nos enche das suas bênçãos, dos seus dons, dá-nos família. O Senhor faz algo que realmente nós precisamos estar atentos, nos dá líderes segundo o seu coração, nos dá aquilo que nós precisamos. Deus nos dá e às vezes, quase sempre vai além. Israel teve a experiência de, depois de tudo isso, abandonar ao Senhor, se esquecer do que Deus fez. E a lição que a gente vai aprendendo aqui: o Deus ciumento quer você só para Ele. Tudo que Deus te dá é para você usar para a glória e honra de Deus. Porque no deserto vocês vão ver como Deus foi provocado a zelos, a ciúmes. Eles pegam toda aquela, olha só, eles pegam toda a herança que Deus falou que os egípcios iam dar para eles. E eles trazem todas aquelas heranças, só que eles não sabem para que aquela riqueza, para que aquele ouro, para que aquilo tudo que Deus tinha dado. Irmãos, quando chega num determinado momento, Moisés vai ao monte, aí o povo chama Arão e diz: faze-nos deuses que nos tiraram da terra do Egito. Pega aquilo que Deus dá para provocar Deus ao ciúme, ao zelo. E o que acontece? Eles fazem ali um bezerro de ouro, adoram, e Arão proclama: isso aí, Israel, os teus deuses que o tiraram da terra do Egito. Deus irrompe em ira e fere a sua semente, a sua nação. Isso para nós é uma grande lição. De onde Deus nos tirou, onde Deus nos colocou, o que Deus nos deu. O que você tem não é seu, o que você tem é de Deus. Você é de Deus, total propriedade de Deus. O que Deus quer? Que você glorifique e honre a Ele com aquilo que Ele te deu e aquilo que Ele fez você ser. Porque senão você provoca o ciúme de Deus. E diz aqui o texto que eles provocaram ao Senhor, se esqueceram da rocha de sua salvação, com deuses estranhos o provocaram a ciúmes, a zelos, com abominação o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, os deuses não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando-os a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Daí, irmãos, voltando aqui ao livro do profeta Naum, é exatamente por isso que o Senhor diz: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor
toma vingança e é cheio de furor. No hebraico diz que ele é o Senhor, ele é o Senhor da ira, é o Baal Hames, é o Senhor da ira. Mas por que isso? Só se ocorrer aquilo que aconteceu e que Moisés declara ali no seu cântico. Agora, uma coisa que é impressionante é que o Senhor guarda a ira contra os seus inimigos. O peso de Nínive é uma sentença que inexoravelmente vai se cumprir. O Senhor é tardio em irar-se. O profeta Naum está profetizando a mais ou menos 100 anos de distância do profeta Jonas, que teve um ministério dentro de Nínive. E foi um ministério bem sucedido. Os ninivitas, os assírios, se arrependeram e voltaram-se para Deus, que teve compaixão deles. E Deus suspendeu a sua sentença. Mas passados 100 anos, agora Deus levanta Naum para dizer que a sentença é inexorável. Ela vem e diz: o Senhor é tardio em irar-se. Olha o tempo que ele espera. E diz: grande em força. Isso não é porque ele enfraqueceu, ele continua grande em força. Me diz: e guarda a ira contra os seus adversários, mas o Senhor não tem ao culpado por inocente. Todos os nossos pecados, todos os pecados que são cometidos pelos povos em todas as nações, Deus já tem um dia para julgar. Os pecados de Nínive estavam ali para ser julgados. E nós que fomos resgatados pelo Senhor, o quadro que me vem à mente é exatamente assim. Você, pelos seus pecados, é um pecador que está num paredão. Você feriu as leis de um reinado e agora é o dia da sua sentença. E você está ali. Deus não tem o culpado por inocente. Por causa dos seus crimes, por causa dos seus erros, o rei está sentado com a sua comitiva e ele mesmo vai pegar o arco, vai pegar a flecha para te atingir o coração. Se imagine nesse quadro, com o qual fecho essa nossa reflexão nesta manhã. Você está com os braços abertos, preso de um lado, preso de um outro. Ele está assentado, ele é justo pelo que vai fazer, por causa dos seus crimes, dos seus pecados. E você, quando vê aquele rei se levanta, pega o arco, é servido pela flecha e mira na sua direção. Você não quer ver o momento fatídico em que a flecha vai atravessar o seu coração. Você fecha os seus olhos. De repente, ele entesa o seu arco e lança a flecha. Quando alguém velozmente entra na sua frente e é atingido por aquela flecha. E você pensa: o que aconteceu? Você não sabe. Você abre os olhos, vê alguém caído, sangrando. Era para você ser morto. Era aquela única flecha que iria acabar com você. Mas alguém está na sua frente, ferido por ela, morreu no seu lugar. E viram o seu rosto. Quem é? É o Filho do Rei, que te amou e preferiu morrer por você. Assim Deus fez por causa dos nossos pecados. Jesus foi para a cruz para você não ir para a cruz. Diz a Bíblia que Deus agradou ao Senhor moê-lo por causa de nós. Ele foi cuspido, foi desprezado, foi morto por causa do fato de que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ter o culpado como inocente. Para Nínive não tinha mais saída, mas para você tem. Que o Filho do Rei pulou na sua frente, e a flecha que iria te atingir não vai te atingir, e não tem te atingido. Você está
com um dever enorme de amar esse que morreu por você. E de amar ao rei que não está com remorso, está sentido, porque ele não foi pego de surpresa. Por que meu filho fez isso? Ele teve que moer o seu próprio filho. Pegou o quadro, pegou a imagem. Era assim que estávamos nós. Para Nínive não tinha saída, mas para nós que somos povo de Deus, a nossa culpa foi expiada. O preço dos nossos pecados foi pago, e para nós, embora Deus não tenha o culpado por inocente, um inocente pagou pela nossa culpa, e agora Deus se mostra um Deus misericordioso e um Deus, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Que você possa nesta manhã ficar com esse quadro. Eu fiz um quadro bem antropomórfico, bem humano, para você ter uma imagem, mocidade, que imagina bem, que está com a imaginação fresquinha. Lembra desse que está caído com a flecha no coração por sua causa. Era você que deveria estar ali, com a flecha no seu coração. Mas Deus, por ser justo e por te amar, Ele mesmo enviou seu filho para ficar na sua frente e ser moído, porque você não podia ser moído. Se você fosse moído pelos seus pecados, seria só você, mas Ele foi pelos pecados de todos nós, e agora nós devemos gratidão a esse Deus zeloso e misericordioso, e que conhece aqueles que neles confiam. Confie no Senhor, que não tem saído o quê? Tem sim. Para Nínive não tinha mais, eles transpuseram os limites, mas para nós sempre terá saída, e que o Senhor nos abençoe.